E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 15 de fevereiro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut. Hoje teve uma alta de 1,84%, deixando aqui esse candle, deixou uma sombra aqui inferior e um pouco de sombra na parte superior também, mas mostrando um pouco de recuperação do movimento de alta. Apesar disso, mostra o que aqui? Segurou aqui nessa região desse suporte e agora tem briga aqui na parte superior, aqui uma resistênciazinha, provavelmente ficando assim mais um pouco até romper para um dos lados, tá? O cenário no tempo gráfico semanal segue o mesmo, um cenário que semana retrasada aqui esteve feio, né? Semana passada continuou esse movimento de queda, deu uma recuperada, mas ainda vocês veem aqui muitas médias e é necessário aguardar o final assim, dessa semana mesmo para verificar que tipo de movimento a gente terá aqui, né? Se será um pouco parecido com esse ou aquele já de um Joe de Napoli aqui de venda que está ativado, que jogaria um pouco mais para baixo. Quanto ao Ibov, vocês veem aqui o candle que deixou um candle aqui de engolfo, engolfando praticamente 3 candles, segurando nessa região aqui de suporte, mas que agora enfrenta aqui essa resistência, além da média de 80, média de 9 inclinada, média de 20 inclinada para baixo. Então, uma situação que é necessário um pouco mais de ímpeto, né, para romper isso daqui e aí deixar um sinal um pouco mais claro na compra, que seria fazer um pullback para continuar subindo. Então, a princípio, segue esse cenário aqui do semanal. O tempo gráfico semanal vocês também veem muitas médias de 80, de 9, de 3, tudo aqui nesse preço, né? Quanto ao dólar, o dólar aqui no tempo gráfico semanal, vocês veem que continua dentro dessa consolidação, perdeu, tentou recuperar aqui, ativou uma trap aqui nesse ponto, mas continua brigado, aqui não tem nada muito claro a ser feito, tá? Quanto aos ativos Cogna hoje teve um volume até interessante, esteve subindo cerca de 5% hoje, acabou devolvendo, né? Assim, é um ativo que não há nenhum sinal de compra agora, há o sinal de compra aqui no mensal, um trap, mas agora, pelo tempo gráfico diário, realmente não há nada assim que mostre que haverá algum tipo de movimento de alta, né? Apesar disso, volume interessante e quem sabe aí já seja um início aqui de uma retomada. Eu ainda sigo com aquela que irá a princípio buscar aqui o fundo, tá? O outro papel é Lojas Quero Quero. Hoje teve um volume bem interessante, tem aumentado aqui o volume nela nos últimos dias. Eu tenho aqui traçado aqui esse canal, buscou que essa agora, antes era suporte, agora se transformou numa resistência, testou aqui em cima, mas a princípio aqui estaria tendo um triplo rompimento, né? Média de 9, de 13 e de 20 sendo superados. Caso supere aqui esse candle, compra, para buscar aqui pelo menos aqui essa média de 80, os 4,37. Um outro ativo que hoje deixou um setup de compra no intraday foi Light. Aqui vocês veem que ativou um trap, tempo gráfico de 60 minutos, e depois de ativado o trap subiu bem até, subiu cerca de quase 7%, deu uma segurada depois, e deixa engatilhado para amanhã aqui um trap de compra, superando aqui, stop aqui no fundo, alvo 2 vezes aqui para cima, tá? Então deixou aqui um sinal de uma possível recuperada, né? Um fator preocupante é o volume, que foi bem baixo mesmo. Um outro ativo que tem subido bem é JSLG3. Vocês veem aqui, já havia comentado bem antes aqui, feito um OCOI, havia segurado aqui nesse ponto, aqui há uma resistência, tá? Então, aqui pelo tempo gráfico semanal, movimento forte, superou a média de 80, mas que provavelmente também enfrentará resistência aqui nesse ponto. Então, quem estiver comprado aqui é um bom ponto para fazer parcial, tá? Outro ativo é CVC, mesmo com esse movimento de alto no índice, mesmo com vários ativos puxando bem hoje, vocês veem que CVC continua em queda, o OBV é bem feio. Eu até havia deixado aqui um alarme, no caso, pelo semanal, caso retomasse isso daqui, deixaria uma trap. O alarme continua aqui. Tem 2 dias, né, para ver se deixa essa trap no semanal, mas bem complicado, tá? O volume vocês veem que bem pífio, né, bem baixinho mesmo.
Outro ativo é Ryzen. Ryzen também eu deixei separado aqui um alarme. Talvez faça aqui, superando esse candle, no 3,23. Ativaria aqui uma trap. Stop no fundo, alvo 2 vezes para cima. Então aqui é um ativo que eu geralmente monitoro e agora tenho observado aqui se fará essa trap nessa semana. Vale é um ativo que hoje subiu 2%, segurou justamente aqui nessa média de 80, tá? Havia tido aqui um sinal de reversão aqui no topo, o engolfo, próximo aqui essa resistência, então estocástico virando para baixo, aqui deixou um sinal de venda e segura agora na média de 80, um ponto que até comentei também que é interessante para fazer parcial, e agora retomando, pelo tempo gráfico semanal, por enquanto, está deixando aqui um sinal de retomada, né, dos compradores, deixa aqui um engolfo, mas como eu comentei em relação ao índice, tem que esperar o término dessa semana, tá, para confirmar esse movimento. Um ativo que hoje deu uma alta interessante foi Sequoia, SEQL3, há aqui um alargamento, tempo gráfico diário, segurou aqui no fundo algumas vezes, mostrando aqui isso aqui poderia ser um suporte, e junto a essa figura, vocês veem aqui o estocástico lento apontando para cima, compra aqui, hoje subiu 7%. Quem comprou, posiciona o stop aqui no fundo e projeta aqui o alvo aqui em cima. Tá? Assim é uma entrada bem assimétrica, né? Bem bacana. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.